Teve mais um depoimento bem importante do general Estevan Teófilo. Prestou depoimento e esse, de fato, falou, não ficou em silêncio. Por 5 horas, a Polícia Federal foi em Fortaleza, no Ceará. Lembrando que, segundo as investigações, que estão aí empenhadas em compreender se de fato houve todo um esquema para uma trama golpista, o papel desse general em questão, era bastante específico. E quem vai contar para a gente de que maneira ele acionaria soldados especiais e tudo mais é o Theo Cury, que conversa com a gente ao vivo de Brasília. Theo, o general que não estava na lista, de todas as mais de 20 pessoas da quinta-feira, mas não foi por isso que ele deixou de falar. Na sexta-feira foi e falou muito. É isso, Elisa. Novamente, bom dia para você, bom dia para o Pedro e para quem acompanha a gente. Um depoimento que fugiu do comum por 2 pontos. Primeiro, porque ele aconteceu na sexta-feira e não na quinta-feira, como todos os outros. Ele prestou depoimento à Polícia Federal e, mais do que qualquer outra coisa, ele falou aos investigadores, ao delegado responsável por tomar o depoimento dele, diferentemente da postura adotada pelos outros militares que são alvos daquela operação deflagrada há mais ou menos 2 semanas e meia. Walter Souza Braga Neto, Paulo Sérgio, que foi comandante do Exército, mas era ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro, eles ficaram em silêncio junto com outros militares. Eles adotaram mais ou menos a mesma estratégia que foi adotada pela defesa do ex-presidente, de que não prestaria depoimento enquanto não tivesse acesso aos autos completos, ou seja, o processo inteiro como um todo e ao material que foi apreendido durante as buscas e apreensões cumpridas pela Polícia Federal. Então, o general Teófilo, Estevan Teófilo, prestou depoimento por 5 horas à Polícia Federal. De acordo com as fontes da CNN, ele respondeu pontos relevantes da apuração, diferentemente dos outros que ficaram em silêncio. Esse é o principal diferencial desse depoimento prestado por ele. Lembrando que todos os depoimentos estão em sigilo. Qual que era a participação dele nessa suposta trama golpista que era arquitetada pela alta cúpula do governo federal, de acordo com os investigadores da Polícia Federal? Ele, general do Exército, comandava o Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro e era responsável por acionar os Kids Pretos, que são militares das forças especiais que estão acostumados a atuar em casos sigilosos, operações políticas sensíveis em caso de que eles tivessem êxito na tentativa de golpe de Estado. Eles seriam os responsáveis por prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de acordo com os investigadores da Polícia Federal. Então, essa era a participação dele nessa suposta trama golpista arquitetada pela alta cúpula do governo federal durante o governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele havia, de acordo com os investigadores, se colocado à disposição para que esse plano fosse concluído com sucesso, o que obviamente a gente viu que não aconteceu. Então, a ideia era que um decreto de estado de sítio fosse editado, publicado pelo presidente da República à época, Jair Bolsonaro, em caso de derrota nas eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de fato acabou acontecendo. E, a partir desse decreto, esses Kids Pretos, que são esses militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro, seriam acionados por esse general para que cumprissem uma série de missões, entre elas prender o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É isso que as investigações mostraram até agora, daí a importância de ele ter prestado esse depoimento. Ao todo foram 24 depoimentos, 23 aconteceram na quinta-feira, esse aconteceu na sexta-feira. A maior parte ficou em silêncio, pouquíssimos investigados e intimados falaram, o que não foi bom para os investigadores da Polícia Federal, que precisavam desses depoimentos para avançar. Eles não eram cruciais, mas ajudam com que as investigações avancem a partir de agora. Theo Cury conversando com a gente ao vivo de Brasília, trazendo todo esse cenário com tantos depoimentos, lembrando que, lógico, tudo que está sendo colhido deve pautar novas operações ou até novas interpretações de tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Theo, por enquanto.